Eu ia perguntar da política americana. Do ponto de vista da economia, o Trump tem, assim, acho que a Kamala seria muito pior para a economia, mas o Trump tem umas medidas um pouco controversas. Uma delas, ele falou recentemente que não teria imposto sobre gorjetas, e aí fala assim, tá bom, por que a gorjeta não tem imposto, mas o enfermeiro teria, ou pessoas que ganham mais ou menos a mesma coisa. Tanto ele como a Kamala não estão muito preocupados com o déficit. Os dois parecem que vão expandir. E tem também o lado protecionista do Trump, que você comentou, seja em relação ao México, seja em relação à China, e em que maneira isso poderia afetar a economia americana no primeiro momento, mas afetar o Brasil. O Brasil, durante muitos anos, teve os Estados Unidos como um dos principais parceiros e, recentemente, já faz alguns anos, que a gente mudou para a China. Então, queria saber só a leitura sobre esses dois pontos, entendendo também que a Kamala seria pior para a economia. Não, a Kamala seria muito pior porque ela quer aumentar impostos, né? No primeiro governo do Trump, ele fez uma reforma tributária bastante ampla e significativa e diminuiu impostos. E eu sou a favor sempre disso. Só que o problema é você fazer isso vislumbrando isso no futuro, sem pensar em como que você vai ter o aumento de receitas do outro lado. Mas isso pode vir no aumento como se fala, da aceleração da economia, de forma geral. Então, acho que se você diminui os impostos, existe automaticamente uma melhora disso na economia. Ele também fez um projeto que foi muito legal. Não sei se ele vai retornar com isso, mas acredito que sim. Você já ouviu falar do Opportunity Zones? Ele ia nos locais... porque daí tinha vários locais nos Estados Unidos com um IDH muito baixo ou com mais pobreza. E aí dá incentivos fiscais para as empresas irem para lá, montarem as suas fábricas ou o que quer que seja, para poder gerar empregos naqueles locais. Eu acho isso também muito bacana. Nessa questão do protecionismo, você sabe que eu tenho... Bom, como liberal, eu sempre sou a favor de não haver nenhum protecionismo. Mas, quando ele teve a sua primeira gestão, eu comecei a entender que, economicamente falando, tem alguns outros pontos que a gente normalmente não observa, se a gente olha só a economia sozinha, sem olhar o contexto geopolítico como um todo, dessa questão de como que você lida com a China. Que não é a mesma coisa você lidar com a China do que você lidar com uma Inglaterra, ou lidar com uma França, ou lidar com uma Alemanha, que tem uma cabeça mais ou menos similar à sua. A China tem roubo de propriedade intelectual, eles copiam muita coisa, eles estão numa situação em que eles pegam o que é legal do capitalismo, mas eles continuam com a mão de ferro em cima do indivíduo. Então a China é muito perigosa. Então eu acredito que o Trump tem uma visão sobre a China, nessa parte de protecionismo, de tentar tirar um pouco dessa expansão que houve de empregos e de fabricação das coisas para lá, e com esse problema que você tem de não ser um país livre, de ser uma ditadura, de ter outros problemas. Então, geopoliticamente falando, eu acredito que pode ser interessante, mesmo sendo uma medida protecionista. E eu, antes desse primeiro mandato dele, que foi acho que foi de 2016? 16 até 2020, né? Até a pandemia, né? Até a pandemia, exatamente. Eu comecei a observar isso por essa outra ótica, que não era algo que eu via antes. Eu lembro que eu via com muitos maus olhos quando ele falava sobre a questão protecionista. Eu falo, protecionismo não funciona, e realmente não funciona. Mas para esse motivo especial de economia. Mas geopoliticamente falando, pode ser uma ferramenta importante para poder colocar a China sob uma determinada ou algum controle, né? Só para não ser da economia, o que você acha? Você que também dá dicas, né? Acredito que você mexe com bastante dinheiro de uma turma, ela já falou aqui. O Trump tá falando muito sobre criptomoeda. Ele teve até a convenção. Você acha que isso aí vai mudar o cenário de cripto, Bitcoin? Pode mudar, porque os Estados Unidos, de uma certa forma, acaba atuando como um moderador mundial de tudo. Então, existe um medo generalizado em relação à regulação em todos os mercados. Então, se ele é pró-Bitcoin, é pró-criptomoedas, e até mesmo outras utilizações como blockchain para... Não sei se vocês sabem, mas nessa parte os Estados Unidos é muito ruim, né? Na parte de tecnologia, de você poder fazer as suas coisas de imigração ou sistema financeiro, ainda está no século passado. Isso é uma coisa que o Brasil tem de bom, tá? Vamos falar a parte boa. O nosso sistema financeiro é um dos mais atualizados e modernos do mundo. Por causa da inflação. Pior é que é verdade. A inflação. Pior é que é verdade. A inflação trouxe
benefícios para nós Pior é que é verdade, brasileiros. Que muda passou por tanto problema. Tem que agradecer ao Sarney. Maílson da Nóbrega, esses caras aí. O Bresser. Então, eu acho que se ele tem essa cabeça de usar a criptomoeda para coisa boa, então, por exemplo, você não precisa de diversos serviços nas assinaturas, na constituição dos contratos. Então, eu acho que é bem bom, sim, essa sinalização. Boa. Só para não sair do tema, posso mais uma aqui? O Elon Musk é um cara que todo mundo tem admiração por ele. Como é a visão nos Estados Unidos? Que ele também é um puta trader, não é todo mundo. Não. As pessoas olham o Elon Musk. É bom você colocar, não coloque todos na mesma live. O Emílio gosta muito do Elon Musk. Não coloque todos aí. Não, é o seguinte, o Elon Musk tem uma visão do empreendedor. O Emílio fala, nossa, adoro o Elon Musk, é um cara visionário. Sempre ele comenta comigo. No almoço é uma coisa que ele gosta. Mas é que a turma paga pau pro Elon Musk. E de fato ele tem, as empresas dele. Ele é um cara assim que tem um estudei do PayPal, né? Tem que falar. Cara, ele é um dos caras mais brilhantes do mundo. Você empreendedor que ele fez. Ele ou não. Como que os Estados Unidos enxerga lá dentro lá? Então, para você ver como são as coisas, isso não é só do Brasil, né? Até antes de ele começar a ser um defensor da liberdade de expressão e ele ter comprado o Twitter por 44 bilhões de dólares, foi totalmente nessa linha e ajudou muito a deixar a verdade aparecer. Até esse momento, ele era um cara brilhante, ele era um gênio, ele era maravilhoso. Sim. E vocês têm que lembrar o seguinte, ele é um dos pioneiros na questão dos carros elétricos, né, com a Tesla. E os progressistas americanos achavam isso o máximo. Porque para eles é assim, eu compro um Tesla, nossa, como eu sou bonzinho, como eu sou legal, eu tenho um carro elétrico. Protege o meio ambiente. Eu protejo o mundo, etc. Porque o progressista, nos Estados Unidos ou qualquer lugar, gosta de sinalizar a virtude. E tem até sabe quem é eu esqueci o nome, Alyssa Milano. Era uma atriz que fazia Charmed, uma série dos anos 80. Dos anos 90. Bom, ela fez umas outras séries e tal, e ela é uma progressista meio maluca. E no começo ali sei lá, 10 anos atrás, ou um pouco depois, ela falava super do Elon Musk. Olha, Elon Musk, comprei um Tesla, salvando o meio ambiente. E ele sempre votou com os democratas. Ele doou dinheiro pro Obama e etc. Então ele não é um cara de direita. Ele foi vindo pra direita, porque existia nos democratas durante um tempo. O democrata moderado, ele era parecido com a nossa direita. Você consegue conversar com esse cara. Então tem umas pautas aqui um pouco diferentes, mas o moderado do republicano, porque você tem que lembrar que nesses dois partidos tem de tudo. Lógico. Dos democratas, tem desde o cara que parece o PSOL, tipo Bernie Sanders, até o cara moderado como o Robert... o JFK, né? Que é o Robert Kennedy Jr. Que é tava na corrida. O sobrinho do JFK. Que tá apoiando o Trump. Que agora tá apoiando o Trump. O republicano é a mesma coisa. Tem desde o cara que é bem direitão, assim, meio retrógrado, até o cara libertário. Então você tem muitas vertentes dentro desses partidos. E o Elon Musk sempre foi um cara dos democratas, que não se identificava com os republicanos. Pois bem. Então, mas o Trump... Eles não chamam o Trump de republicano, eles chamam de trumpista. Sim. Porque o Trump... Porque tem uma vertente ali dentro. E também os caras, porque a esquerda, os canhoteiros lá, os progressistas, os democratas, eles colocam a direita como brega. Esteticamente, a esquerda é muito bacana. Lula Palusa. É aquela coisa mais... A direita é brega. A direita é brega. A direita é o redneck. É o Bolsonaro. Então Só que isso é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o redneck. Esse é o corazo. Porque até a Ana Paula, ela mandou um beijo pra vocês. Falei com ela antes de vir. A Ana Paula fala que esse é o heartland. É o lugar, é o coração dos americanos, é o redneck. Mas onde que eu queria chegar com isso? Então, assim, o Elon Musk, ele nunca foi um cara direitão, republicano, não era. Só que aí ele começou a falar sobre liberdade de expressão. Os democratas foram muito para a extrema esquerda, começaram a puxar a corda demais.